Boa noite, gente. Eu sou Julia Nascimento, CEO da Orienta Med. E eu estou aqui como intermediadora da live do Hub Feira. Hoje é a nossa última live com o assunto LGPD, que é Lei de Dados. E aí estamos aqui hoje com Caio e Isaac para continuarmos o papo da semana passada. Só que agora nessa área, né? Manda boa noite, gente. Boa noite aí. Boa noite aí, Tudo bom? pessoal, tudo bem? E aí vamos começar perguntando, né, o que é LGPD. Bem, a LGPD é a Lei de Proteção de Dados que entrou em vigor aqui no Brasil. Tá? Ela estabelece algumas regras, princípios, as responsabilidades e os direitos em relação ao tratamento dos dados. Em linhas gerais, ela estabelece as regras do jogo, do que vai acontecer com essa manipulação, esse tratamento de dados de uma pessoa física ou jurídica aqui no Brasil. E por que vocês acham que entraram essa lei agora? Na verdade, assim, a LGPD, ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor agora em agosto Sim. de 2021. E o ouro, né, o petróleo do século XXI serão os dados. Sim. E a partir do momento em que a LGPD ela entra em vigor, ela começa a regular uma norma para que haja um maior cuidado com os dados, a imagem, a honra das pessoas. Houve essa necessidade dela ser implementada justamente por isso, porque hoje já estamos muito expostos. Então, ela vem para frear um pouquinho essa exposição. Entendi. E lembrando aqui, se vocês têm alguma empresa que conhece, que trabalha com dados, podem enviar essa live, porque é muito importante. Porque não é só para startups não, tá? E perguntas podem enviar que Pedro vai estar lendo. E quais tipos de informação são protegidas na LGPD? Bem, ela protege os dados pessoais e os dados sensíveis, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Sendo que, o que são esses dados pessoais? Os dados pessoais é aquela questão, CPF, RG, um título de eleitor, um endereço, um número de telefone, um e-mail. Esses são os dados pessoais. E o que seriam os dados sensíveis? Os dados sensíveis são aqueles que têm mais ligação com a origem racial ou étnica, o que tem relação com a opção em casos de religião, uma opinião política, uma afiliação ao sindicato. Esses são os dados sensíveis. Então, principalmente isso, os dados pessoais e os dados sensíveis. Então, quando a pessoa assina lá o termo, vai ter em relação aos dados pessoais que ela está entregando e os dados sensíveis que ela também está entregando. Isso. Ela tem, no caso, seria um duplo aceite, né? Entendi. Porque tem conceitos diferentes. Os dados pessoais têm um conceito e os dados sensíveis são outros. Então, dentro desse acordo que você faz com quem vai tratar teus dados, eles têm que deixar de uma forma bem clara como eles vão tratar aqueles dados, quem é o responsável pelo tratamento daqueles dados e fazendo com que você tome ciência que está aceitando que aqueles dados sejam tratados daquela forma. Eles têm que deixar isso de forma muito clara. Inclusive, existe até uma discussão muito grande com relação aos dados, né, que são os dados anonimizados. Que esses dados, eles são permitidos que você faça um tratamento, você faça exposição, é bem mais tranquilo, porque você não consegue identificar a pessoa. É justamente isso. E uma discussão muito acirrada é com relação à criptografia, com relação à reversibilidade do processo. Se o dado é anonimizado, você não consegue identificar a pessoa. Você não vai conseguir. Já o dado criptografado, você consegue fazer a criptografia reversa, por mais difícil que seja, e consegue identificar essa pessoa. Então, tem que ficar bastante atento a isso também. Então, dá um exemplo, o WhatsApp. Um dos exemplos que a gente costuma usar é justamente o WhatsApp. Minha conversa no WhatsApp com a outra pessoa tem um início e um fim. Aí o WhatsApp diz, a gente não consegue saber o que você está enviando para outra pessoa. Tá, mas eu consigo identificar quem está enviando. Então aquela conversa, apesar de criptografada, eu mando uma mensagem para Caio. Eu mandei aqui, ela criptografou, passou, chegou no celular de Caio, saiu a criptografia, apareceu a mensagem. Tem como eu reverter esse caminho e descobrir quem mandou, quem enviou, sobre o que a gente estava falando? Tem. Ele não é um dado anonimizado. Porém, os dados que eu presto ao me inscrever no Instagram, no Facebook, em qualquer outra plataforma que vá fazer o tratamento de dados, ele precisa estar anonimizado de que forma?
Se eu chegar, um exemplo, no meu CPF lá, ou no meu endereço de e-mail, eu consigo saber realmente de quem é? Eu boto lá ab123, @gmail.com. Tem como eu saber que aquele e-mail é de Isaac? Se estiver anonimizado, ele não tem como. Ele vai chegar naquele e-mail e não vai saber qual é a ligação que ele vai ter com o meu nome, com o meu CPF, com o meu endereço e todo o restante. Sim. Até porque eles usam o processo de acrescentar ruídos. O que é acrescentar ruído? Ele joga várias informações e que é impossível você conseguir descobrir realmente identificar esse dado. Entendi. E quais empresas devem se adequar à LGPD? Vamos lá. Toda empresa que ela faça tratamento de dados no Brasil, colete informações, forneça serviços de tratamento de dados, ela tem que se adequar à LGPD. Todas as empresas. Também pode ser pessoa física que usa tratamento de dados. Tudo realmente tem que se adequar à LGPD. Então, empresa do exterior que vem para cá tem que se adequar. Que use dados do Brasil para vender serviços, ofertar algo, ela tem que estar adequada. São as empresas que realizam tratamento de dados em território brasileiro. Fora deles, ou que apenas colete aqui. Se você for tratar dados do Brasil, como tem, inclusive, letra de lei, ele está lá dizendo, realize a operação de tratamento de dados em território brasileiro, colete dados no Brasil ou tenha por objeto a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional. Qualquer empresa, ainda que tenha sede fora do país, ela obrigatoriamente tem que se enquadrar LGPD para poder ter atuação aqui dentro do território nacional. E, no caso, esse LGPD, ele é inspirado em alguma lei de fora? A LGPD europeia foi o que serviu de base. Porque lá, essa transformação ocorreu primeiro. Inclusive, um dos maiores focos de discussão dentro da LGPD foi lá. Tanto que o Instagram, ele tinha um critério na Europa que não tinha aqui, antes da nossa aprovação da legislação. Hoje, ele já é um pouquinho mais casado, mas ainda assim, alguns países têm uma restrição maior ao tratamento de dados ou menor. Entendi. Só tem uma dúvida aqui. A MDY Passos perguntou, no que se refere à parte técnica, quais cuidados são necessários para se enquadrar a LGPD? Vamos lá. Com relação à parte técnica, ela está falando em relação à proteção de dados, informações ou ligadas à parte jurídica. Porque assim, a parte técnica ela vai ter que ter um setor de TI. Esse setor de TI ele vai estar especializado ali em botar barreiras, em adicionar os ruídos aos dados e pronto, ok. E a parte jurídica ela tem que procurar algum advogado especializado para que faça a adaptação do termo de aceite, dos dados do cliente quando ela vai coletar. E qualquer contrato que faça tem que deixar bem explícito os dados que serão utilizados, a forma que serão tratados, por qual motivo aqueles dados estão ali e como serão usados, entendeu? Por exemplo, imagine uma nota fiscal. Você emite a nota fiscal, você dá lá seu CPF e um e-mail. Imagine a empresa pegar seu e-mail e enviar uma publicidade. Não faz sentido, entendeu? A LGPD chega para justamente coibir isso. Se você está dando ali o seu CPF e seu e-mail para a emissão de uma nota fiscal, aquele dado é exclusivo para a emissão da nota fiscal. Caso não tenha sanado a dúvida, ela pode mandar no direct para mim ou para Isaac que a gente esclarece tudo certinho. Isso, inclusive, a gente vai deixar aí disponível, tá, gente? Pode ir diretamente no Instagram, no IG da gente, ou até pelo do Hub também, e eles podem direcionar. Qualquer dúvida que tiver, que não der tempo, ou nesse momento a gente já tem explicado, mas fica uma dúvida mais profunda, isaac.peixoto e caiocesar.go.adv. Ela disse aqui que entendeu e agradeceu. Valeu. Ótimo. E o que significa conceito de tratamento de dados? Qual o conceito? Rapaz, ele é muito amplo, sabe? Ele abrange muitos núcleos, na verdade. Eu falo assim até por causa dos jargões jurídicos. Cada núcleo é cada ação que você pode praticar. Eles são diversos. Entre eles, produção de dados, tratamento de dados, a hospedagem dos dados. Eu vou ler algum deles que tem aqui, como tem lá, ó, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, dentre outros. Se você
efetua a ação de qualquer um desses núcleos, você já tem que se enquadrar LGPD, porque você está lidando com tratamento de dados. Entendi. E o porte e tamanho da empresa importa? Não importa. A LGPD não faz nenhum tipo de distinção. Seja uma empresa pequena, média ou grande. Ela usou dados, tratou dados, ela que se tem que adaptar. estar adequada à LGPD. Ainda que seja apenas dos colaboradores. Isso. Não necessariamente tem que ser de alguém de fora. Ainda que ela trate Isso. apenas, no caso dos funcionários dela. É sério? É. Dentro dos funcionários? Por exemplo, o exame de Gente, admissão. Você sério? tem que justificar tudo, sim. Tudo precisa. O Pedro... Ai. Pessoal, a Natália trouxe uma outra dúvida aqui. Foi a seguinte. Para um escritório de contabilidade rural, apenas um contrato serve? Vamos lá. Teria que fazer uma análise profunda do caso dela, o que ela trata no escritório de contabilidade rural. Quais informações ela está usando. Ok, cadastro dos funcionários. Sim, esse cadastro vai ter o quê? Ela vai usar esses dados para tratar, para de repente vender o serviço. Não, e na realidade, só o fato de ela colher os dados dos próprios funcionários Ela vai e ela guardar aquilo ali, ela já tem que se ela vai ter enquadrar. sim. Agora LGPD. sim, se ela tem um tratamento interno, que ela só vai dispor da informação, ela tem que ter só um setor de TI para deixar o dado anonimizado e é mais tranquilo, mas é justamente isso. Precisa ver o que ela realmente vai usar de informação, para que ela quer esses dados, quais dados são, porque como o Isaac falou, os dados sensíveis e os dados pessoais. Até porque esses dados, a LGPD não serve apenas para os dados digitais ou coletados na internet. Os dados físicos também hoje estão se enquadrando. Ou seja, papel. Papel, Porque se há um biometria. vazamento disso aí, vai ser a mesma coisa de ter um vazamento na internet. Aqueles dados podem ser usados de outra forma. Então, a responsabilização é grande. De toda forma, mesmo sendo um escritório de contabilidade rural, sim, você tem que se enquadrar dentro dos princípios e dos parâmetros da LGPD. Então, apenas um contrato não é suficiente? Não. Você tem que fazer um contrato específico e todos os clientes ou todas as pessoas referentes ao tratamento dessa contabilidade rural, elas têm que dar o aceite. Dentro de cada contrato onde tem assinatura, tem que deixar claro que a pessoa está aceitando que aqueles dados estejam hospedados ou sejam tratados. Como eu falei, são vários núcleos. Então, eu vou até voltar aqui nos núcleos para ver, ó. Arquivamento é um deles, armazenamento é outro. Ainda que você pegue os dados numa folha e coloque no seu arquivo físico, você precisa que essa pessoa esteja enquadrada. Isso. E Entendi. mais para frente, no decorrer da live, a gente vai explicar um pouco sobre os princípios. Aí vai ficar bem mais claro o questionamento dela. Porque assim, o contrato, a depender de como seja, dos dados, como o Isaac falou, tudo no núcleo, ele pode cobrir. Mas é isso, tem que ver o caso certinho. E se ela quiser, ela manda um direct pra gente, a gente explica ela, faz uma call, não tem problema nenhum. Correto. E quais condições do LGPD não se aplica? Em linhas gerais, eles não se aplicam a dados pessoais para fins particulares e não econômicos. Até aí, ok. Para fins específicos também, como jornalismo, ou um artístico, acadêmico, gestão de segurança pública e gestão de segurança nacional, também não vão se enquadrar, mas a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Essas exceções dizem respeito apenas ao tratamento específico, aquilo em si, sabe? E não desobriga a empresa em relação às responsabilidades, como em relação ao cumprimento da lei. Ele tem que cumprir. Aí não pode publicar aquele dado. Isso. Então. Ele vai ter mais um Só- tratamento particular e com um fim que não seja econômico, Sem fim- jornalístico, artístico ou de segurança, Entendi. público ou nacional. Isso, a gente poderia também botar a questão do judicial. Um comando judicial, ele vai ter que ser... É uma quebra de sigilo, que Isso, seria uma ele quebra vai de ter sigilo. que entregar esses dados, a empresa ou a pessoa física, enfim. Que é algo que até foi uma discussão muito grande em relação ao WhatsApp, né? Que eles não quebravam a criptografia da conversa de jeito nenhum. Só que aí a justiça vai lá e determina o recolhimento de um aparelho celular. Eu vou lá e faço uma pesquisa pelo teu celular, eu quebro o sigilo, abro tua senha e tenho acesso a todas as tuas conversas. Não precisou do WhatsApp abrir, mas a gente consegue abrir. Já Entendi. que eles dizem que não vão abrir porque a legislação do país dele é algo diferente. Por isso que foi suspenso algumas vezes aqui dentro. Entendi. Porque eles já obedeciam essa A lei, questão da LGPD não, de fora. Só que agora que tem, eles vão ter que obedecer daqui. Também, isso. Pessoal, mais uma pergunta aqui da Mona Lisa. No caso dos dados dos próprios funcionários,
Basta algum aditivo no contrato de trabalho? Desde que ele deixe claro para os funcionários que é um aceite para aquele armazenamento, de que forma você vai fazer isso, ok. Mas o contrato é pessoal. Cada um deles tem que ter esse aditivo dentro do contrato, deixando claro E a no adequação caso, LGPD. como é um contrato pessoal e não é parte econômica, ele tem que encaixar em parte econômica ou não? Porque você está É arquivando parte dados. econômica porque é teu funcionário. Entendi. Tem onerosidade. E assim, aí na verdade vai partir para o princípio da finalidade. Ok. É prestação de serviço. O que você quer aqueles dados para quê? Vai entrar no núcleo de armazenar. Você vai ter que explicar ao funcionário, ó, a gente está pegando seus dados aqui, nós vamos estar armazenando, guardando, porque a gente pode precisar, caso uma Receita Federal necessite, a gente pode necessitar, caso a gente tenha que fazer algum tipo de alteração contratual, todos esses dados. Aí você explica e aí está coberto, está tranquilo. Tem Mais mais. uma pergunta aqui do Ricardo. Foi uma pergunta bem grande. Olha, ele disse o seguinte. Recentemente houve um vazamento que expôs 220 milhões de brasileiros. O vazamento inclui CPF, foto de rosto, endereço, telefone, e-mail, Gente. score de crédito, salário e mais. Serasa nega ser a fonte dos dados. O que devo fazer para me proteger diante desse vazamento? A verdade é que ocorrem intercorrências, né? A gente vai sempre ter esse problema. As empresas, elas são responsabilizadas por se adequar à LGPD e são responsabilizadas por esse vazamento, tá? Infelizmente, um exemplo, hackers, como fizeram agora recentemente, derrubaram o servidor da Amazon, o da Renner também, eles trouxeram esse problema à tona. Por quê? Eles conseguiram acesso àqueles dados, a empresa vai ser responsabilizada, mas houve um problema aí. Os dados já vazaram. Como é que se protege em relação a isso? A única forma de se proteger completamente é não colocar seus dados em lugar nenhum. Só que hoje, como a evolução das coisas está muito rápida, assim como a gente falou hoje mais cedo sobre a internet das coisas, para viver nesse mundo, a gente só precisa ter que cuidado. Ver se os termos de aceite estão ok. Porque se você perder esses teus dados, se eles vazarem, você tem aonde buscar uma forma de respaldo, uma indenização, ou fugiu por ali. Se você tem como de quem cobrar, na verdade. Se essa empresa vazou, ou o Serasa, que é uma das dúvidas, se foi dele que veio, você teria aonde recorrer para falar, peraí, você vazou meus dados, e agora? Como é que vai ser feito? Mas, por ser algo muito novo, é algo que ainda está num processo de desenvolvimento, de segurança maior a cada passo. Isso. E tem até uma discussão da doutrina que é com relação assim, a internet, a tecnologia, ela avança a passos largos. Então, as empresas, elas também têm que se adequar em passos largos. Ou seja, como é que você vai dizer que seus dados estão protegidos em 2021 se seu TI, a última atualização que teve foi em 2015? Pô, 6 anos já houve muita mudança, já houve várias implementações de segurança que a empresa deixou de cumprir. Então, pô, é extremamente normal ela ser responsabilizada por isso. E com relação aos dados, existe já uma série de medidas que podem ser tomadas para que evite isso. Uma delas depois de você comprei na Renner, fiz o cadastro, comprei tudo certinho, não tenho mais nenhum tipo de dívida, está tudo ok. Eu entro em contato e peço, eu quero que seja excluído meus dados, porque eu tenho medo de vazamento. Pronto. Ele é obrigado a excluir. Aí eles são obrigados a excluir. Eles vão resguardar esses dados por um determinado período, depois excluem. Agora, outra discussão que tem é, você faz uma compra no e-commerce, aí você vai ceder dados para a empresa que está vendendo. Sim. Você vai botar nome completo, CPF, endereço, cartão de crédito. Pronto. Aí, durante a recorrência do cartão de crédito, você manda um e-mail para a empresa, quero que apague meus dados. Pô, como é que vai apagar os dados se a empresa necessita desses dados para fazer a recorrência do cartão? E aí? Aí não pode. A lei deixa expresso. Tipo, ó, tá tendo isso, enquanto você tá com essa obrigação, a empresa necessita desses dados, não pode tirar. Depois que tirar, aí você pode solicitar, né? Acabei, adimpli o contrato ali que eu fiz, né? A compra e venda. E pronto, solicito, ela vai seguir todo o procedimento, todo o trâmite e vai excluir seus dados. Ela hoje é obrigada a excluir os dados.
Entendi. E no caso, se identificarem que foi realmente a empresa, qual foi que ele falou? Ele questionou a questão Serasa. do Serasa, mas o Serasa não assumiu. Mas Então, se ainda não é comprovarem que confirmado. se foi o Serasa... Ele é responsabilizado. E as pessoas vão poder entrar no processo para... Sim, porque ele se responsabilizou. Não só as pessoas, mas a própria agência, Eles que é responsável, ela vai ter que fazer algo a respeito. Porque aquele vazamento não pode se tornar algo corriqueiro. E se eles erraram, errou por onde? Para eles é importante para saber. Uhum. Entendeu? E eles vão estar sempre fiscalizando essas empresas que se adequaram ao LGPD, que trabalham com dados. Houve um pequeno vazamento, é a mesma coisa de ter um grande, porque o risco, a porta de abertura é a mesma. E quem que se responsabiliza quando isso acontece? Porque tem um agente, né, que fica responsável. Toda empresa que se adequa à LGPD, ela precisa indicar um responsável pelo tratamento de dados. Entendi. Um exemplo, o Caio é o responsável pelo tratamento de dados. Não precisa necessariamente ser escritório. alguém de TI para Não. ser responsável. Não, desde que você se responsabilize. Entendi. É aquela uma responsabilidade civil em relação ao tratamento dos dados. Caio é o responsável. Normalmente bota um profissional de TI porque ele já tem uma familiaridade Em relação com ao o assunto, com o tema, entendeu? Aí também facilitando. Então, Caio sendo responsável pelo tratamento de dados e vazou, Caio é responsabilizado, a empresa é responsabilizada. A responsabilidade É dupla. é mútua. Só que, se Caio for constatado que foi um erro dele que fez, existe até uma ação chamada ação de regresso. A gente, como empresa, teve um prejuízo, pode reverter, entrando com ação contra Caio também para que ele assuma. Nossa, que pepino, hein? Imagine. O salário tem que ser bom. O salário tem que ser ótimo agora, hein? E a gente falou, né, que os dados em papel também são válidos, mas existe uma dificuldade em relação aos dados de papel, em papel? Que a gente até comentou sobre isso mais cedo, não foi? Foi um dos exemplos dessa que poderia ser utilizado, é como um exemplo a segunda fase do OAB ou a primeira. A folha de resposta. Quem corrige não sabe quem foi que respondeu, só tem um número lá em cima. É mais ou menos por aí Entendi. que tem que ocorrer, tornar aqueles dados anônimos. Eu assinei o caderno, assinei a folha, uma parte dela foi destacada, e quem corrige só tem acesso às respostas. Nossa, vai dificultar muito para quem trabalha com papel. Imagine que você tem um arquivo E os dentro de sua antigos? casa. Os arquivos antigos. Exatamente. E Pedro, tem mais uma pergunta aí? Tem mais uma pergunta, hoje o pessoal está participando bastante. A Elon Graças perguntou a o Deus. seguinte: esse responsável deve ser destacado no contrato em caso de prestadores de serviço? Sim. Você é responsável pelo tratamento dos dados de uma empresa. Mesmo que você seja um prestador de serviço, você vai ser um prestador de serviço por tempo determinado. Até ali você tratou os dados. E quando você entrega esse contrato para uma outra pessoa, que não pode ficar sem ninguém responsável, ou você exclui todo o banco de dados, ou então você vai passar para outra pessoa, precisa que você continue ali até aquela pessoa assumir, e ainda assim você é responsabilizado pelo período que você tratou. Joia. Quais são as sanções em caso de descumprimento da lei? Essa parte é pesada. É pior. É o que mexe com as empresas. Bem, a gente tem algumas sanções, desde a mais leve até as que realmente vão mexer com o bolso, como a gente pode dizer. Dentro das sanções existem as advertências, que você está falhando em algum momento, ela te adverte para que você se adeque, ele dá um prazo. Nas pessoas jurídicas de direito privado, existem as multas também, que podem ser diárias, Nossa. ou pode ser a multa simples, mas ambas têm um teto de até 2% do faturamento bruto, chegando a um limite de 50 milhões Excluindo os por tributos. infração, e excluindo os tributos. Desse faturamento Nossa. bruto. Ou seja, não para por aí. Isso é só o limite do bolso. Mas, além disso, a LGPD também traz a possibilidade de sanções como a publicitação da infração, traz o bloqueio ou a eliminação dos dados a que se refere essa infração. Também tem a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a suspensão parcial do exercício da atividade de tratamento ou a proibição parcial ou total desse exercício. Ou seja, quem trabalha com dados e tiver isso, Você tem... acaba a Exatamente. empresa, né? Você pode ser só advertido, se adequar, você pode receber a multa e não ter essa suspensão.
pode acumular você ter a multa e você receber uma suspensão até a adequação, sendo que essa suspensão parcial e a proibição parcial vão entrar em um questionamento. A suspensão do funcionamento e a suspensão parcial do exercício da atividade são de até 6 meses. Sendo que podem ser renovadas por igual período até a adequação. Ou seja, você fica com a empresa suspensa, não pode tratar dados, se adequa e aí volta a trabalhar. Caso isso não ocorra, aí você entra na proibição parcial ou então do exercício das atividades total. Você deixa de tratar dados, você perde o seu direito de tratar dados, consequentemente a empresa não vai poder mais prestar essa serviço. atividade. Exatamente. Eita. Quais são os papéis ou atores envolvidos? Pronto, são 4. São os titulares dos dados, controlador, operador e encarregado. O que são os titulares dos dados? É literalmente a pessoa física. São aquelas que têm os dados sensíveis, são os dados pessoais. É a pessoa natural, né? É a pessoa natural em si. É você, Júlia, que chega lá, vai fazer um cadastro, vai botar seu nome completo, CPF, gênero, tudo bem tranquilo. Aí temos o controlador. Gente, eu vou dar uma lidinha porque é literalmente a letra de lei. Aí eu não gravei. Mas o controlador é a pessoa natural jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Na prática, é quem coordena a empresa. Quem está ali auxiliando, quem é o responsável pelo tratamento dos dados, ou ele pode ser uma responsabilidade primária ou secundária, enfim. No caso do operador, é basicamente a mesma letrinha, né? Só muda uma besteirinha, porque a pessoa natural jurídica de direito público ou privado que vai operar esses dados sob ordem de quem está controlando. E ele só pode fazer isso sob a ordem do controlador. O operador, ele não tem essa autonomia de fazer. Um exemplo, o Caio é o controlador, eu sou o operador. O Caio vai falar para mim, vem cá, eu quero que você trate esses dados de tal forma. Eu faço. Mas eu não tenho a liberdade de fazer sem um comando dele. direto. É um comando direto, porque ele é responsabilizado. Ele que é o responsável, entendi. Isso. E depois disso ainda entra o encarregado, que é aquela pessoa que a gente estava questionando. Quem é que se responsabiliza principalmente? Qual é o nome que está lá? Esse é a pessoa que vai estar encarregada. É a pessoa indicada pelo controlador, por Caio, e o operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional. Essa pessoa, o encarregado, é quem faz essa ligação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi uma espécie de agência que foi criada para fazer essa fiscalização. Então, o encarregado, ele é responsável por mostrar a agência nacional. Vamos fazer assim, Caio é o controlador, eu sou operador e você é encarregada. Pronto. Caio me dá os comandos, eu trato os dados. Certo. E você é a pessoa responsável por dizer como eu tratei os dados, qual foi o comando que eu recebi e se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você vai fiscalizar todo o processo. É um fiscal da empresa. Da empresa, isso. Vai Entendi. fazer todos os processos. É o você pode comunicante. comunicar. Entendi. E tem como, por exemplo, a empresa terceirizar essa operação? De, tipo, ter pelo menos o encarregado ou o operador em relação... Ou não, tem que ser da empresa. Tem como uma empresa terceirizar isso? Por exemplo, eu contrato um operador encarregado a parte da minha empresa. Tá, mas ele vai estar prestando serviço, tem um vínculo com você. Isso. Contratual, então ele vai ter a responsabilidade. Você pode contratar um terceiro. Eu posso nomear aquela pessoa para ele ser esse encarregado. Só que você vai ter o vínculo com a empresa. Você tem o vínculo com o controlador, tem o vínculo com o operador e tem o vínculo com a agência. Entendi. Você pode contratar uma empresa que vai, na sua empresa, tratar os dados, deixar tudo arrumado de maneira terceirizada. É algo que está acontecendo até normalmente agora, porque foi algo tão recente que muitas pessoas não conseguiram criar dentro das próprias empresas esse núcleo. Então, tem empresas especializadas que prestam esse tipo de serviço, tem escritórios de advocacia que vão entrar nisso aí e vão prestar esse tipo de serviço. Entendi. Assim como também empresas especializadas, né? Às vezes você junta, assim, um contador, um advogado, um profissional de TI, monta uma empresa e vai prestar esse tipo de serviço. Um CNPJ, não tem...
Quais são os princípios para o tratamento de dados? Na verdade, a LGPD ela trouxe vários princípios. Ela trouxe, salvo engano, 10 princípios. Tem finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, não discriminação, segurança, prevenção. Qualidade dos dados, transparência. Isso. Na verdade, esses princípios, eles se comunicam muito. E o que é um princípio? Ele norteia algo na lei quando ela não está clara. Por exemplo, vamos para a situação da nota fiscal. Você deu um dado, uma finalidade, que era a emissão da nota. A empresa fez a adequação desse dado para a emissão da nota. Você tem acesso a esse dado, caso você queira a nota, você chega lá com sua nota, você vai pegar esses dados de volta. A empresa, vou pela qualidade de dados. Existe uma transparência porque a empresa disse, eu peguei seus dados para a emissão da nota fiscal. Pronto. Seus dados estão seguros. Aqui no meu sistema, que eu tenho, a partir do momento que você entra no meu sistema, já se torna algo anônimo, não identificável, eu acrescento ruídos e ninguém vai saber quem você é. Certo? E não vai ter nenhum tipo de discriminação com relação a esses dados, porque são anônimos, não são identificáveis. E é transparente, sabe? Existe a transparência ali. Você sabe quais são os dados, sabe tudo. E os princípios nada mais são do que nortear essas relações. Com um exemplo, acho que se torna um pouco mais fácil entender o que é. Porque se você for falar a letra de lei, cada um, talvez não seja tão interessante. E tem um princípio que ele é muito legal, que é o da qualidade de dados. O que são as qualidades de dados? Você é uma empresa que faz tratamento de dados constante. Só que o seu cliente ficou um ano sem comprar com você. Quando ele chega, você diz, vamos atualizar o cadastro? Ele não precisa atualizar não. Aí ele vai e compra. Só que a qualidade dos dados é o quê? Você precisa atualizar. Se o cliente chegou lá, ele mudou a sede da empresa, ou de repente ele casou, alterou o nome. Tudo isso você tem que deixar o tempo todo atualizado, porque isso daí é um dos princípios da própria LGPD. Nem que seja só o botãozinho. Os dados, teve alguma modificação, ele bota lá. Não. Ele está é. confirmando que aqueles dados permanecem os mesmos, ou seja, iguais. são atuais ainda. Entendi. Porque não adianta eu ter, um exemplo, um número de cartão. Às vezes meu cartão eu cancelei e fiz outro. Como é que eu vou realizar a compra com aquele cartão? Eu tenho que atualizar o número. Então A mesma coisa serve para endereço, para nome, E aí, por nessa mudança de estado atualização, ele civil. tem que colocar que realmente aceita também atualizar. Isso. Isso. Até porque cada mudança, você faz o aceite de que precisa compartilhar aquilo que você permite que compartilhe. E os núcleos lá em cima do aceite são justamente esses. Você precisa de pelo menos um. Tem que ser muito claro. A disposição Entendi. contratual tem que ser muito clara. Olha, a gente vai usar seus dados para isso. A finalidade é essa. Por isso é o princípio da finalidade. Isso, vamos fazer isso aqui. Você permite tratamento de dados para campanhas publicitárias, um exemplo. Vai estar lá, como dizem, letras garrafais. Eu autorizo que a empresa trate meus dados. Entendi. Aceito. E tem como uma E que empresa... trate os dados e ele tem que dizer como. É isso. A empresa tem que Eu deixar autorizo tudo. que tal empresa trate os meus dados com a finalidade de... Digital. Isso. Melhor experiência de compra, de anúncio, de publicação, de... De marca, de publicidade, enfim. E tem como uma empresa vender esses dados para outra? Essa é uma informação que a gente tem até recorrentes perguntas a esse respeito. Um dos exemplos é o Open Bank. Os bancos vão distribuir os dados entre si dos seus clientes. Sim. Então, vai facilitar a análise de crédito. Mas, para isso, eu preciso dar o meu aceite. Sim. Então, de que forma? É uma espécie de venda, ainda que não tenha um valor econômico, mas eles estão trocando informações e vão ganhar com aquilo. Sim. Não tem um valor econômico direto, mas indireto eles vão ganhar. Então, eles podem, sim, transmitir esses dados, desde que você, como a Tenha pessoa que consciência do autorizou, tenha consciência. Vai estar lá dizendo que seus dados podem ser compartilhados com parceiros, sites parceiros, empresas parceiras. Entendi. Quais são as bases legais para o tratamento de dados pessoais? Bem, o tratamento, ele pode ser realizado se respeitada pelo menos uma das seguintes condições. Vou ler aqui que é conforme está também de acordo com a LGPD. É o consentimento do titular, o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pela administração pública, ele também pode ser, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, para execução de contratos,
a pedido do titular, em processos judiciais, como a gente comentou mais cedo, administrativos ou arbitrais, para a proteção da vida, para a tutela da saúde, em legítimo interesse do controlador, que naquela historiazinha que a gente fez seria Caio, e para a proteção do crédito. Então, isso aí, se for respeitado, beleza, é uma base legal para o tratamento. Você tendo qualquer um desses que você respeitar, já te qualifica. Entendi. E como a LGPD afeta as empresas? Essa pergunta é muito interessante, porque só tá vendo, assim, muitas obrigações. Obrigações. Mas por que surgiram todas essas obrigações? E como elas irão afetar as empresas? Existia uma venda, um compartilhamento desenfreado de dados. Entendi. Por exemplo, tem vários casos das pessoas saberem que estavam aposentadas porque empresas de crédito consignado ligavam. Nossa. Às vezes ela nem tinha ciência que tinha sido aposentada por algum motivo, por algum desleixo, enfim, e começava a receber ligação. Uhum. Então, a LGPD chegou justamente para isso, para dar mais transparência para os clientes, para as pessoas que são titulares dos dados, para que tivessem mais cuidado, as empresas também tomassem mais cuidado com relação aos vazamentos de dados, que elas são penalizadas, caso isso ocorra. Também a parte de informações internas, de tratamento, de tudo, porque você comprava, às vezes fazia uma compra em uma operadora, numa companhia aérea. Aí você começava a receber ofertas de outra totalmente diferente. Sim. Você fazia uma compra no e-commerce com um determinado site, aí você começava a receber oferta de outro site. Então assim, poxa, seus dados estão aonde? Pô, fizeram o quê? Quem são os titulares dos meus dados? Que sou eu. Mas a empresa tem acesso e ela simplesmente comercializa. E um exemplo, assim, que é até algo extremamente reflexivo quem aqui nunca foi comprar um remédio e falou assim, Teu CPF. me dê seu CPF, pra ver se a gente não tem um desconto. Sim. Aí você vai lá, digita seu CPF. Aí o remédio milagrosamente sai de R$40 para 5. Poxa, quanto vale sua privacidade? Inclusive, é algo até pessoal. Lá na minha família, muitas vezes a gente vai comprar numa certa farmácia aqui e utiliza o CPF de meu pai. Porque idoso já e tem um desconto maior. Mas quando chegava também com o cadastro do OAB, tinha remédio que saia mais barato do que o dele. O porquê a gente não entende. Mas você dá o número do OAB, o negócio transforma. Então é isso, imagine, pô. Isso é um caso simples que às vezes a gente nem percebe, mas, pô, nossa privacidade vale quanto? E hoje tem biometria, né? O pessoal tá pedindo biometria já. E que a própria biometria é abarcada pela LGPD. Já tá pensando sobre isso. Entendeu? Imagine. Pedro disse que tem mais uma pergunta. Duas, na verdade. Duas. A primeira é do Breno, que perguntou o seguinte: já temos casos de penalizações com empresas pequenas? Lá veio o Breno, essa pergunta dele. Já sabia que ele vinha. Breno, na realidade eu não tenho conhecimento de uma penalização a empresas pequenas, até porque foi algo muito recente. A partir de agosto é que realmente entrou nesse crivo. A LGPD ela realmente começou a atuar a partir de agosto. Então, até o tempo de um processo ocorrer e chegar essa penalização, provavelmente a gente ainda não chegou no final, numa condenação onde realmente transitou em julgado e seja pago. É um período muito curto. Mas eu posso até me informar depois se já existem processos que estão em tramitação a esse respeito. E aí eu venho com essa informação e te apresento no momento posterior. E assim, até por uma questão de lógica, primeiro eles vão atacar as empresas grandes. Porque elas tratam muito mais dados em escala nacional. Às vezes uma empresa menor, que trata poucos dados, que faz ali uma campanha publicitária de marketing, até ser atingida, vai terminar demorando muito. Mas não é porque ela vai demorar para ser atingida que ela não tem que se adequar. Sim, ela precisa se adequar. Por quê? A partir do momento que chega um cliente lá, que solicita, eu quero a exclusão dos meus dados. A empresa, tudo bem, ok, vamos excluir os dados. E não exclui. E o cliente tem ciência disso, ele pode simplesmente entrar em contato com o órgão regulador e dizer, a empresa não exclui meus dados.
Aí o órgão óbvio, vai ligar o alerta, né? Ó, pô, essa empresa aqui descumpriu. Vou lá, vou fazer uma visita, vou aplicar uma advertência, vou aplicar uma multa, vou ver o que está acontecendo. Vou ver Inclusive, a veracidade. essa da própria pessoa que cedeu os dados, chegar até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um dos direitos que são garantidos pela própria lei da LGPD. Ele garante o direito que você pode ter o bloqueio dos seus dados, você pode solicitar, você ter a eliminação dos dados e ainda tem a possibilidade de você se manifestar contra o controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem outros direitos também, Sim. mas esse daí é um ponto específico. A gente pode pedir realmente, ó, eu quero que meus dados sejam excluídos, e se não for, eu posso chegar até a autoridade, abrir reclamação, falar com eles, ó, não exclui meus dados, eles estão em infração. Aí vai haver toda uma investigação, aquele processo, até chegar aonde vai poder vir a advertência, as multas, as proibições parciais ou não, bloqueio de atividade em relação ao tratamento de dados. Inclusive, tem uma prática muito comum de alguns sites, que são, para você se cadastrar, deixe seu e-mail. É incrível, você deixa o e-mail, botou uma senha, você já está cadastrado. Aí você quer sair do site, você não consegue. Que é literalmente uma caça ao tesouro. Quero excluir minha conta. Ah, você tem certeza? Fique mais uma semana. Oh, não. Aí vai, sabe? Pronto. Aí quando você exclui, beleza, você excluiu a conta, né? A empresa vai ter uma responsabilidade, óbvio, durante o período, ficar ali com aqueles dados, até por questões legais. Aí você acessa o site, né? Ah, vou me cadastrar novamente, sei lá, 1 ano depois. Aí diz assim, você bota o e-mail. Ah, já possuímos conta, reative seu cadastro. Basta pôr a senha. Então, assim, pô, será que realmente excluíram os dados? Será que Inclusive, estamos seguindo a você não precisa LGPD? nem entrar no site. Às vezes você pede para desfazer o teu cadastro. De 6, daqui a uma semana, um mês, você recebe um e-mail deles lá para você falando sobre novidades. Vem cá, mas tu não excluiu meus as dados? coisas. O que é que você ainda tem E pra... quando, por exemplo, eu entro no site para entre em contato, aí eu coloco meu nome, meu e-mail, falo o assunto, já é considerado também? Já, você colocou lá o nome, colocou teu e-mail, tem que ter uma caixa que você aceita os termos. Aquilo que a gente nunca lê, É o que tá falando. abra, porque vai ter lá dizendo que você está permitindo o tratamento de seus dados. Entendi. Aquelas letrinhas azuisinhas que ficam ali, aceito os termos Clique aqui, quando você clica aqui, abre outra janela, vai ter lá 15 páginas. que ninguém Com lê. certeza tem. Entendi. E qual é a outra dúvida, A Pedro? outra dúvida é da Mona Lisa, que perguntou o seguinte: no caso de empresa de software, existe algum tipo de proteção técnica que seja exigida pela lei? Me refiro a alguma barreira específica. Você comentou sobre embaralhamento e adição de ruído, né? Isso. É da própria LGPD, ela prevê isso. Você tem que ter ruídos. Que para você tornar o dado anônimo, você adiciona ruídos, ou então adiciona muitas informações ao ponto de que você não vai conseguir Não consigo identificar. identificar. A intenção é que você tenha uma barreira que você não consiga fazer o processo reverso. Eu te cedi meus dados, você foi lá, tratou meus dados. Como é que eles vão ficar armazenados ou como você pode passar eles à frente? Vai ser de uma forma onde quem receber lá não consiga ligar os pontos e chegar até mim. Você vai ter aqueles dados de uma forma onde você não consiga identificar. Isso daqui é de Isaac. Porque você colocou tantas informações que não tem como você quebrar um sigilo de todos eles e chegar a quem realmente cedeu essa possibilidade. Uhum. Na verdade, a partir do momento que você adicionou ruído, você não vai conseguir achar. Não vai conseguir identificar. Então, assim, como é que eu vou saber que aquele CPF, aquele número lá, aquele código que está misturado, sei lá, 50 mil caracteres, de maneira aleatória, sem criptografia, sem nenhum tipo de processo reverso, é Caio. Mas se a empresa precisar entrar em contato com o Caio, Mas qual E das aí? empresas? Porque aquela que está tratando meus dados, ela sabe que eu cedi. O que não pode é, no arquivo dela, tá lá de uma forma clara, que se eu pegar o arquivo dela e falar, é de Isaac. Não, então, eu como empresa, peguei seus dados. Sim. E eu quero entrar em contato com você. Aí você já sabe porque eu entrei em contato e te dei permissão para você tratar os meus dados. Ou seja, você consegue arquivar. ver os meus Entendi. dados. Você consegue utilizar ele para a tua experiência ou para a experiência de outros. O que não pode é, um exemplo, no caso de um vazamento, identificar facilmente que é meu. Entendi. Ou então numa campanha publicitária.
você faz lá, pegou os dados, tratou, deixou todos anônimos, de uma maneira que não são identificáveis, e você diz assim, não, ó, tô com a campanha publicitária assim, assim, assim. Aí chega um fiscal um fiscal do órgão regulador e diz assim, esses dados aqui, como é que eu consigo identificar? Não, não consigo. Eu estou publicando esses dados. Um exemplo disso é quando você pesquisa alguma coisa na internet. Uhum. Ultimamente eu não tenho visto, mas antes eu vi o quê? Quando eu publicava, sei lá, uma geladeira, um ar-condicionado, automaticamente iam aparecer publicações. Algumas apareciam, olá, Isaac. Sério? Peixoto da Silva Filho. Tipo assim, esse produto pode te interessar. Tá, e como é que cruzou aqueles dados que eu não botei meu nome em lugar nenhum, só naquela que eu pesquisei lá antes e tá chegando aqui a mesma coisa. Nossa, então... Quando eu entro no transferiram. site, coloco o nome Isaac, automaticamente preenche meu CPF. Peraí, eu não compartilhei meus dados. Uhum. Isso não pode estar acontecendo. Você vai ter lá, ó, essa pessoa desse aparelho celular, pesquisou ou falou como a gente ocorre com o Google direto. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, com o Helder, e a gente falando sobre viagens. Uhum. Apareceu viagens pra Falou você. sobre intercâmbio. Automaticamente, não deu 5 minutos, eu abri o Instagram, tava Que lá é falando sobre intercâmbio. Só que Uhum. ele não sabe que é intercâmbio pra Helder, pra Isaac, pra Caio, pra Júlia, pra quem foi. Esse dado não foi. Mas Só que foi aquele número de ID pesquisou sobre aquilo, tá lá informado. Ele só não Entendi. sabe chegar até o meu CPF, o meu e-mail direto, Teu ao nome endereço. através dos dados. Aham, entendi. E quais são os direitos dos titulares garantidos pela lei? Acho que Esse já daí comentei. eu comentei sobre alguns, que é... Eles são garantidos e se você respeitar, pelo menos um ou alguns deles, você já tem uma chance menor de incorrer naquelas penalidades. Que são o quê? A confirmação da existência do tratamento, aquele termo de aceite que a gente faz. Você tem que ter lá a confirmação. Eu vou tratar seus dados. Vou tratar. O acesso aos dados, você tem que ter o acesso aos seus próprios dados, que seria a parte da qualidade, onde você pode alterar, tirar, pedir com que eles façam a retirada. A correção dos seus dados, que antes, quando a gente tinha esse arquivamento, era pelo habeas data, né? A gente tinha que mudar os dados através do habeas data. A anonimização, que é justamente essa proteção, você não identificar, você conseguir tirar aqueles dados, não ligar todos de uma forma facilitada. Vai ser um ID, um número lá, e eu não sei que aquele número é Isaac, mas eu sei que aqueles dados pertencem àquilo ali. O bloqueio ou a eliminação dos dados, eu posso chegar para a empresa e falar, eu quero bloquear, eu não quero que você compartilhe com mais ninguém. Como o caso do cartão que o Caio falou. Fiz uma compra em 12 parcelas, chegou na sexta, eu quero que você bloqueie. Você continua tendo acesso até o final do contrato. Quando chegar no final do contrato, eu falo, exclua. Você solicita. Porque no meio não tem como, porque ele vai precisar dos dados para fazer a recorrência. Isso. E existe a possibilidade, que é o que a gente falou antes também, de se manifestar a NPD. Entendi. Que é quando eu fiz, Caio, bloqueei, ele não bloqueou. Eu chego lá e reclamo. Ou então, Caio, bloqueei, ele bloqueou. No final, eu exclua. Vou excluir. Aí ele vai e me manda um e-mail com alguns dados, ou outra pessoa ele cede, e eu descubro isso. Eu posso ir até a NPD também para reclamar. Ou então o próprio consumidor, né, o próprio titular do dado, diz assim, quais dados você tem, quais dados meus pessoais você tem no seu banco de dados? Para saber o que Ele a pode empresa pedir, tem. ele exige, Entendi. ele pode exigir, não, eu quero, me diga quais tem. É o acesso aos dados, seria o acesso aos dados. acesso público do titular. Sim. E aí, ela diz assim, não, eu não tenho dados, sim, me prove, demonstre. Então, diz assim, não, eu tenho alguns dados aqui. Aí, pô, ele já correu em sanção. Inclusive, são alguns dados. Um exemplo, tem meu nome, meu CPF, minha etnia, minha orientação religiosa ou sexual, e eu chego lá e falo, eu quero que você exclua parte desses dados. Entendi. Eu tenho como dizer. Se ele disser não, a gente só presta serviço com todos esses dados. Então, exclua todos. Entendi. Estendendo um pouquinho, antes da gente acabar, eu queria saber a opinião de vocês em relação assim. A gente sabe que tem esse lado negativo em relação aos dados, né? Mas o que vocês enxergam como um lado positivo também nessa questão do novo petróleo, que são os dados? O que vocês imaginam? Comentário que a gente até fez um pouquinho a respeito mais Isso. cedo sobre a internet das coisas. Os dados, por serem novo petróleo, é o que vai mover o mundo futuramente. Por quê? Através de até uma startup também, que a gente conversou com o Helder mais cedo, ele falando
que eles têm um estudo de geolocalização Sim. que vai permitir essa assertividade em algumas publicações. Há o próprio exemplo que o Helder usou. Se eu estou dentro de uma loja da Ferrari com meu aparelho celular no bolso, e você tem essa informação que eu estive na loja da Ferrari, automaticamente você vai entender que a possibilidade de eu estar ali para comprar uma Ferrari é muito maior. Não é só chegar no Google, em minha casa, eu moro na periferia de uma cidade de 3 mil habitantes, aonde você não tem nenhum negócio grande e nunca sair dali. Minha geolocalização está dizendo que eu não saio dali. Eu vou lá e pesquiso. Ferrari ou uma Lamborghini. Óbvio que não vai ficar aparecendo publicidade, eles não vão gastar dinheiro para fazer uma propaganda para mim, porque eu não vou comprar. Mas se eu cruzar esses dados, eu saio da minha cidade, estou aqui em Feira de Santana, saio de Feira de Santana, pego um avião, vou para a Europa. Passo lá, sei lá, vou para Dubai, eu vou para Paris, paro dentro de uma loja da Ferrari. Cara, na hora que eu sair, automaticamente eu vou receber publicações a esse respeito. Por quê? A geolocalização confirmou esse meu movimento, ou seja, eu tenho um certo poder aquisitivo. A possibilidade em que eu chegue a comprar aquele carro é muito maior. Isso serve não só para o carro, serve para produtos, para serviços. Aumenta a logística, aumenta a eficiência da logística também, né? Exatamente. Até porque hoje, se você abrir aí o Google na sua casa e olhar, você vai ter um mapa lá de tudo que você fez durante o dia. Sim, é verdade. Eu já abri várias vezes. Exatamente. Eles já sabem onde é sua casa, eles sabem onde é que é seu trabalho, onde você se mantém mais tempo durante o dia, sabe o percurso horário de saída, de chegada, de retorno. Isso é verdade. Todos esses dados já são coletados. incrível. E você aceitou sem saber, porque tá lá nos termos e condições de uso. É incrível. Você entra no carro, determinado horário, na hora que você distrai o celular, caminho mais rápido, percurso mais rápido para a sua residência. 11 Já minutos. aconteceu algumas vezes comigo. Aí você olha assim, meu Deus do céu, como é que sabe? Verdade. E com relação ao LGPD, e até complementando a fala do Isaac, imagine um plano de saúde ou uma seguradora que tenha todos os seus dados, tenha sua rotina, tenha seus gostos. Se você gosta de bebida alcoólica, se você não gosta, se você vai pra balada, se você não vai, se você é um cara... Ela já faz essa análise, mas imagine isso aí tudo de uma maneira que ela possa tratar sem nenhum tipo de filtro. Imagine, tipo, o retorno financeiro, ela pode chegar assim, o perfil de Isaac de saúde é para ele pagar um plano de saúde de R$1.000. O perfil de Caia é para ele pagar um plano de R$1.500. Mas por quê? Se eles têm a mesma faixa de idade, têm a mesma faixa de costumes, tudo. Mas Isaac... Ficar customizado, então. Isso. Tipo de serviço, você tipo de necessidade. Isso, você nivelaria várias pessoas por cima. Entendi. Então, você pega esses dados, então, é justamente isso. Os dados são realmente o petróleo do século XXI. Por quê? Com dados você sabe tudo da pessoa. Sabe gostos, sabe preferências, sabe o que ela, como o Isaac falou, o que ela pode gastar, necessidades, desejos, sonhos. Sim. Inclusive o cruzamento dessa geolocalização com o CPF. Você sabe qual é o limite de crédito da pessoa, você sabe da vida financeira da pessoa e sabe onde é que a pessoa está. Então você vai assertivamente bater em cima e fazer, você quer isso. Ou então imagine, você frequenta determinado tipo de restaurante. Você viaja para outra cidade. Aí os restaurantes próximos, imagine, com tratamento de dados ou uma rede próxima, diz assim, Isaac gosta de ir para a churrascaria. Promoção Isaac. Aí já joga o quê? Churrasco. Promoção. Olha, teu